O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e mais 16 prefeitos do estado, como até destacou o parlamentar, encaminharam nesta terça-feira ao Tribunal de Contas da União uma carta em que pedem que a Corte de Contas, adote medidas contra órgãos federais para intervir na concessão da Enel. O repórter Misael Mainetti de volta aqui ao Jornal Jovem Pan e conta também o que os prefeitos e o governador pedem ao TCU. Misael. São basicamente 3 recomendações que eles fizeram ao Tribunal de Contas da União. Boa noite de novo para você, Thiago, e para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Eu estive nessa coletiva de imprensa e a primeira recomendação foi a seguinte: transparência. Porque, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas, quando eles perguntam à Enel sobre os serviços realizados, o número de casas ou imóveis, que estão sem energia elétrica, também o número de pessoas contratadas ou pessoas que seriam contratadas aí num excedente para ajudar nessa situação de emergência, eles dizem que não vem transparência neste sentido. Segundo, também uma mudança no convênio da Agência Nacional de Energia Elétrica com a Arcesp, que é a agência reguladora de serviços públicos do estado de São Paulo. Que isso significa? A mudança no convênio, se conseguisse fazer outro tipo de mudança, eles teriam uma segurança jurídica maior na hora que um problema como esse de apagão acontecesse, e eles não conseguem restabelecer energia, então eles conseguiriam penas maiores se houvesse um outro tipo de contrato. E, por fim, eles falam também de uma intervenção. De acordo com o governador Tarcísio de Freitas, um interventor dentro da Enel seria muito importante, faria toda a diferença. Nós temos um trecho da entrevista com o governador, acompanhe. A empresa já se mostrou incapaz de prestar um serviço de qualidade no estado de São Paulo. E a situação é tão dramática que a esperança que nós temos é na ação do Tribunal de Contas da União, que exerce o papel importante de controle externo. Portanto, é quem exerce o controle externo no âmbito federal e pode cobrar providências do poder concedente. A intervenção é fundamental. E por que ela é fundamental? Por que a empresa não está fazendo o que cabe? Porque não quer ter despesa com OPEX. Simples assim. Essa é a realidade. E é necessário que, após a intervenção, durante a intervenção, a gente possa concluir da oportunidade de abrir o processo de caducidade, de abrir o processo de extinção. Várias declarações importantes, nessa coletiva de imprensa. Basicamente, o governador do estado de São Paulo diz que a Enel não faz nada, não faz nem questão de responder. Ele citou várias situações, como, por exemplo, a falta de energia elétrica em hospitais. Disseram que tiveram que buscar diesel da Polícia Militar para abastecer hospitais. Falaram da falta de água e pontuaram várias situações. O ministro do TCU, Augusto Nardes, recebeu todas essas situações do governador, do atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes, e também de mais 16 prefeitos da região metropolitana de São Paulo que participaram deste encontro. Agora, como é que funciona? Primeiro, quem tem que fiscalizar essa situação é a ANEEL. E se nada for feito, se o governo federal também não fizer nada por meio do Ministério de Minas e Energia, o TCU pode sim intervir. Nós temos uma entrevista também do ministro Augusto Nardes. Acompanhe. A ANEEL que tem que fazer todas as informações, porque ela que é responsável pela fiscalização. Mas como ela não está avançando, nós vamos fazer essa parte cobrando da ANEEL para que a ANEEL nos passe. E a intervenção da empresa cabe ao governo federal, cabe ao Ministério de Minas e Energia. A assessoria que tem que ser dada é por parte da ANEEL para passar as informações para o Ministério solicitar a intervenção. Que cabe à ANEEL fiscalizar. A ANEEL não fazendo, cabe ao Tribunal de Contas da União fazer esse trabalho de fiscalização do controle externo em nome do país. O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, disse que São Paulo é vítima da Enel e, ao se referir sobre o Ministério de Minas e Energias, ele usou a palavra vagabundos. Então foi realmente uma coletiva de imprensa bastante tensa em relação à Enel,
com os prefeitos e também com o governador do estado de São Paulo. Agora, o ministro de Contas da União aguarda uma resposta da Agência Nacional de Energia Elétrica. Aliás, amanhã tem coletiva de imprensa já marcada com o Ministério de Minas e Energia, muito provavelmente aí com respostas também do que foi dito hoje nessa coletiva de imprensa. Tiago, a gente segue acompanhando essa situação na Grande São Paulo. Sem dúvida. Misael Mainetti com as informações aqui de São Paulo. Vou chamar o Cristiano Vilela. O Tribunal de Contas da União pode fazer efetivamente o quê? Porque o governador fala em intervenção na Enel e, inclusive, você falou um pouco mais cedo que o contrato ainda tem alguns anos, ainda tem um amplo espaço ainda para que a empresa continue prestando esse tipo de serviço aqui para São Paulo. Agora, é possível antecipar isso, reduzir isso? De que forma, Vilela? Olha, Tiago, diante das poucas possibilidades que estados e municípios têm no tocante a esse tema, cabe a prefeitos e governador do estado usar os elementos, os instrumentos do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, para, de alguma forma, forçar a barra no sentido de que seja tomado uma atitude efetiva com relação a esse tema. O Tribunal de Contas, diretamente, não tem condição de tomar alguma medida, de realizar diretamente a intervenção. Mas o Tribunal de Contas, ele tem o papel de cobrar do Executivo Federal a tomada de posição e, especialmente, respaldar o Executivo Federal na tomada de uma posição, especialmente uma posição capital com relação a essa, no sentido de pôr fim a um contrato de concessão, um contrato longo como esse. Para essa medida ser tomada, precisa ser algo muito bem respaldado. E aí, nesse sentido, ou a ANEEL ou o Tribunal de Contas poderiam dar esses instrumentos para que o governo federal tomasse as atitudes.